Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Só na Catraca. Quem vos fala é Eduardo Coelho e hoje vou falar das mulheres. Primeiramente, falando de Valentina Tereskova. Valentina Tereskova foi gravada na história como a primeira mulher a ir ao espaço. Ela tripulou a nave Vostok 6, permanecendo no espaço por quase 71 horas. Valentina Tereskova foi uma cosmonauta soviética que ficou conhecida como a primeira mulher a ir ao espaço. Ela tripulou Vostok 6 em 1963, permanecendo no espaço por 71 horas e realizando 48 voltas na Terra. Ela foi escolhida como cosmonauta após um longo e secreto processo de seleção realizado entre 1962 a 63. Valentina nasceu em 6 de março de 1937, numa província que existia na União Soviética chamada de Oblast. Marcada na história soviética como uma heroína, ela teve uma origem humilde, uma vez que sua família era de camponeses. Seu pai, Vladimir Tereskov, trabalhava como motorista de trator e faleceu quando sua filha tinha apenas 2 anos de idade. Sua morte aconteceu durante a Guerra de Inverno, conflito travado por União Soviética e Finlândia no final da década de 1930, nas proximidades da fronteira entre os dois países citados. A ela se somava 2 irmãos e depois do falecimento de seu pai, a sua mãe Helena decidiu se mudar para Yaroslav e lá começou a trabalhar em uma fábrica têxtil chamada de Krasny Perekop. Aos 10 anos, Valentina iniciou sua educação formal e, com 18 anos, começou a trabalhar, primeiro em uma fábrica de pneus e depois numa fábrica têxtil. Durante sua juventude, Valentina viu a oportunidade de tornar-se cosmonauta e abraçou. Isso se deu porque seu país passava pela corrida espacial num continuamento da Guerra Fria. Essa corrida basicamente foi uma disputa entre União Soviética e Estados Unidos, para saber quem faria os maiores avanços na exploração do espaço. E entre os capítulos dessa disputa, houve o envio de satélites, de seres vivos como cachorros e de seres humanos ao espaço. O envio da primeira mulher ao espaço foi um desses campos de disputa, que daí resultou-se a missão Valentina Tereskova. Cosmonauta é um termo usado pelos alemães igual a astronauta. E a oportunidade para ela fosse enviada ao espaço como cosmonauta surgiu por volta de 1962. Nesse período, Valentina era uma operária que fazia parte do Partido Comunista da União Soviética. Além disso, ela era paraquedista amadora e realizava saltos com grande frequência, sendo seu primeiro salto feito quando ela tinha 22 anos até março de 1962. Tereskova tinha feito mais de 120 saltos. Em 1962, foi anunciado o programa para que uma cosmonauta fosse enviada ao espaço. O programa contou com milhares de inscrições que reduziu o número de candidatas para 5 mulheres. O processo de seleção e treinamento durou meses e era secreto. Os familiares e amigos de Valentina não sabiam que ela se preparava para ir ao espaço. Além do sigilo do programa, Tereskova passou por testes rígidos que procuravam verificar se ela tinha condições físicas e psicológicas para suportar as dificuldades de uma viagem espacial. E sem desanimar, nesse final de grande processo de seleção, restaram 2 selecionadas, que foram a própria Valentina Tereskova e a Valentina Ponomariovna. Elas tripularam Vostok 5 e Vostok 6. Então, feita como a primeira cosmonauta, a Valentina Tereskova foi eleita pelo Partido Comunista diretamente pelo próprio Nikita Khrushchev, que era o primeiro secretário do partido. E essa decisão, com certeza, foi atribuído a ela
por ela ser enganjada ao partido, de vir de uma origem humilde, além de ser operária e filha de um grande herói de guerra. Sem contar com a experiência com paraquedismo. Ainda especula-se que ela não obteve os melhores resultados, mas o governo soviético enxergava Valentina Tereskova como a mulher soviética ideal. E sendo assim, ela foi escolhida para tripular a Vostok 6, ou Vostok 6, e o lançamento dessa espaçonave foi marcado para o dia 16 de junho de 1963. Ele aconteceu em Baikonur, cidade que fica atualmente no Cazaquistão, mas era território soviético na época. A missão de Tereskova se estendeu por 71 horas, sendo que ela realizou 48 voltas ao redor da Terra. Entre os desafios que ela encarou durante a missão, destaca-se um problema no programa da espaçonave, que, ao invés de se aproximar da Terra, estava fazendo a nave se distanciar. Ela teve que assumir o controle manualmente para que pudesse entrar novamente na atmosfera terrestre. E a cerca de 6.000 metros de altitude, a cosmonauta se ejetou de sua nave e desceu o restante desse percurso de paraquedas. Ela enfrentou fortes ventos durante a descida e pousou em uma fazenda coletiva que ficava na fronteira do Cazaquistão com a Rússia. Os moradores locais de onde ela desceu a recepcionou ainda com uma janta antes de ser resgatada. Outros problemas que ela enfrentou também foram as náuseas e dores de cabeça. Apesar disso, a missão foi um sucesso e fez dela a primeira cosmonauta, ou propriamente muito conhecido como astronauta, a mulher da história que foi realmente transformada em uma heroína nacional, recebendo homenagens e condecorações do governo soviético. A vida de Valentina após a viagem. O programa soviético para enviar cosmonautas ao espaço foi encerrado em 1969 e até esse ano a Valentina teve envolvimento direto com a área. Entretanto, o governo soviético só enviou outra mulher ao espaço na década de 1980. A missão fez dela uma mulher reconhecida nacionalmente e isso abriu portas para ela no governo soviético. Ela também recebeu reconhecimento internacional e visitou diferentes nações na União Soviética. Ela fazia parte do Comitê Central do Partido Comunista. Com a fragmentação da União da Rússia, ela procurou se envolver com a política russa, mas só conseguiu ser eleita em 2011 para um cargo na Duma Federal, instituição que representa a Câmara Baixa do governo legislativo. Em sua vida pessoal, Valentina casou-se 2 vezes. O primeiro casamento foi em 1963 com Adrian, que também era cosmonauta, e o casamento se encerrou em 1982. Juntos tiveram uma filha chamada Helena. Ainda em 1982, ela se casou com o cirurgião Yuli e manteve-se casada até 1999, quando ele faleceu. O crédito dessa história foi por Daniel Neves, professor de História. Obrigado por ouvir mais um podcast aqui no Só na Catraca. Até a próxima e boa sorte!